irmãos, Pai seja convosco, bem-vindos mais uma vez à nossa oficina de líderes. Hoje eu vou estar batendo um papo com você, um papo bem rápido, sobre catar espigas. Como assim? Você vai entender o que essa lição que Ruth nos deu no seu livro, no capítulo 2, que essa lição poderosa tem para a nossa liderança, o que essa lição poderosa pode fazer com que nós cresçamos como líder. Eu vou dar exemplo de líderes que foram bem-sucedidos por terem cumprido essas lições. Essa grande lição, catar espigas. Você vai entender, sai daí não, eu não fiquei doido. Você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá bom? Vamos nós aqui. Leia aí na sua Bíblia, Ruth capítulo 2, versículo 2. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Meus queridos irmãos, a meditação que eu tenho hoje é algo muito simples, muito breve, algo muito tranquilo. Ruth, ela era de Moabe, casou-se com um dos filhos de Noemi, e depois quando o filho de Noemi morreu, Ruth voltou para Belém com Noemi. Orfa, que era a outra nora, ficou lá em Moabe mesmo, e Ruth voltou com Noemi para Belém. Ruth poderia se encostar, ela não estava na terra dela, poderia se encostar em Noemi, poderia, várias situações, ela poderia criticar, ela poderia murmurar, várias coisas. Mas Ruth, ela tomou uma decisão de catar espigas. Essa história você já conhece, não é? Isso eu já sei o que você está falando. Agora, o que isso realmente vai interferir na minha liderança? Simples. Você vai entender. Ruth, ela catava espigas caídas no chão, que era algo que era as coisas que os mendigos faziam, que os mais pobres faziam. Ruth catava as espigas caídas no chão. Passou o seu tempo, Ruth virou a dona da plantação, porque ela casou com Boaz, que era o dono, da onde ela catava espigas. Olha só que interessante. Ruth, que era catadora de espigas, vira a dona da plantação. Mas e aí, o que isso de catar espigas tem a ver com a minha liderança? Simples. Só vira dono da plantação quem cata espigas. Líder que não tem humildade para catar espigas, Deus não vai colocar como dono da plantação. E o que é catar espigas? Eu vou falar só 3 pontos com você hoje. 3 pontos, 3 exemplos do que é catar espigas. Primeiro, eu anotei aqui para não me perder. Catar espigas é aceitar a falta de recursos e não parar por isso. E o que você está querendo dizer? Que eu tenho que aceitar viver no pouco? Não me interpretem mal. Não estou dizendo que você tem que aceitar viver no pouco. Você tem que sempre conquistar mais. Porém, você não pode parar porque você tem um pouco rendimento enquanto a igreja do outro tem mais. Então agora trazendo para o ministério. Eu não posso olhar para as megas igrejas e falar que eu não consigo exercer o meu ministério porque lá eles têm maiores condições. Eu não posso olhar para os grandes YouTubers do Brasil, no meio evangélico, e dizer que eles têm uma estrutura melhor de imagem, de áudio, de tudo, e por isso eu me encostar nessa desculpa e eu não multiplicar, não florescer por conta disso. Nós não podemos parar pela falta de recursos. E um dos maiores líderes da Bíblia, na minha opinião, na minha humilde opinião, foi Gideão. E o que me deixa mais encantado do Gideão é que ele era gente como a gente. Gideão tinha medos, Gideão tinha problemas, Gideão ele era pobre, então Gideão ele também tinha as suas dificuldades. Por isso que eu acho Gideão um dos líderes mais fantásticos, um dos juízes mais fantásticos, porque ele tinha dificuldades também como todos nós, ele também tinha medo. Porém, Gideão não parava pela falta de recursos. Gideão malhava trigo no tanque de pisar uvas.
Ou seja, ele poderia reclamar porque ele não tinha a máquina certa, mas não, ele pegou o que ele tinha e frutificou com o que ele tinha. Ele pegou o que ele tinha e não parou o processo, ele malhou trigos no tanque de pisar uvas, malhou o trigo no lagar. Aí eu deixo essa pergunta para você, antes da gente prosseguir com a mensagem, deixo essa pergunta para você. Como é que está a sua vida? Você está reclamando com a falta de recursos? Ou você está deixando o Espírito Santo te mostrar as coisas que Ele te deu e improvisando para poder cumprir bem a obra do Senhor? Fica essa pergunta para você. Será que nós estamos nos encostando numa desculpa que alguém faz porque tem mais? Ou será que nós estamos fazendo mesmo tendo menos? Então, catar espigas para mim é isso. Catar espigas é você reconhecer a humildade. É você ter humildade, é você reconhecer que alguém pode até ter mais do que você, mas você não vai parar porque alguém tem mais. Ruth poderia se encostar nessa desculpa. Ah, catar espigas é muito difícil. Catar espigas é muito difícil. Tem sempre alguém tendo mais do que eu. Mas não, ela foi. Não se encostou na desculpa que ela não tinha nada, disse que a vida dos outros era muito fácil porque e a dela era difícil. Não, Ruth foi, catou espigas para poder sustentar a sua casa. Tomou uma posição, uma atitude. E se não fosse isso, ela não iria virar dona da plantação. Gideão estava malhando trigo no lagar quando o anjo chegou para falar com ele. Nós precisamos aprender essa lição com Gideão. Improvisar. Nós precisamos aprender essa lição com Gideão. Não parar por falta de recursos. Não parar a obra do Senhor porque a estação não está legal. Temos que frutificar. Temos que frutificar. Independente. No recurso ou na ausência do recurso. Se você não tem condições de fazer algo surpreendente na sua igreja, faça algo simples, mas continua trabalhando para Jesus. Amém? Um outro ponto, vou pegar aqui, um outro ponto também sobre catar espigas, para mim, eu falei que eram 3, na verdade são 4, desculpa, é respeitar os processos. José, ele já tinha tido o sonho de ser governador. Ele sabia que ele iria ser governador, porque Deus tinha falado isso com ele por sonho. Foi um sonho profético. José sabia. Mas José não murmurou quando ele estava na casa de Potifar nem na prisão. Por quê? Porque os processos... José era um menino, muito novo, quando ele começou a sonhar com o governo. Porém, José não estava preparado para o governo. José precisou passar pela casa de Potifar, onde ele foi mordomo, e é onde ele aprendeu sobre administração. José administrava o dinheiro de Potifar. Imagino eu que ele aprendeu ali como mordomo, exercendo uma função, ele aprendeu a exercer a administração. Para quando ele virasse governador do Egito, ele sabia a realidade ali da administração, ele sabia como que ele deveria se fazer. Então José, ele precisou passar pela casa de Potifar. Como se não bastasse, José precisou passar pela prisão para poder ver a realidade das pessoas no olho. Para poder ver a realidade das pessoas, para poder ver o desespero das pessoas com medo da morte. Quantas pessoas não devem ter passado por ali, por José, pessoas sentenciadas à morte, o próprio padeiro. Quantas pessoas ele não deve ter visto, pessoas entrando, pessoas sendo livres da prisão. Então José aprendeu ali a realidade de cada ser humano. Aprendeu ali o medo da pessoa de ser julgado, porque eu imagino que isso também colaborou muito para a vida dele. Também naquele episódio que ele perdoou seus irmãos, porque ele viu na realidade de cada um, como que é o peso da culpa caindo nos ombros das pessoas. Então José precisou passar pela casa de Potifar para poder aprender o trono, para poder aprender os conceitos administrativos. Mas José também precisou passar pela prisão para poder aprender a realidade da pessoa, para poder ser alguém mais humano. Então José, ele respeitou os processos. Ele poderia reclamar, eu nasci para ser governador, não nasci para ver essa realidade. Querido líder, enquanto você ficar reclamando, dizendo que você nasceu para liderar 1000, para liderar 500, e você fica reclamando dos 10 que você tem em suas mãos, você nunca vai chegar lá. De fato, nós nascemos para muito. Deus tem coisas grandes para a nossa vida, porém nós temos que respeitar os processos. Catar espigas é respeitar processo.
Cate as espigas, e cate rindo, cate com gosto. Porque nós estamos vivendo o processo. O processo. Ruth, enquanto ela catava espigas, ela estava conhecendo os empregados de Boaz. A quem no futuro ela iria ser a patroa. Ruth estava conhecendo os empregados de Boaz. Então, cate espigas, respeite os processos. Um outro ponto, também mais ou menos sobre o processo, né, respeitar o tempo, respeitar hierarquias, né, esse ponto aqui, que fala sobre Davi. Davi, no capítulo 16 de Samuel, de 1 Samuel, Davi foi ungido rei. E depois disso, Davi ainda foi servo de Saul, foi chefe dos guerreiros lá de Saul, de um grupo. Então, o que eu quero dizer? Davi já era rei, no mundo espiritual Davi já tinha sido ungido rei, porém Davi teve que respeitar o tempo de governo de Saul. E Davi honrava o seu rei. Catar espigas é você respeitar o tempo. Catar espigas é você, embora você saiba quem você é, embora você saiba para onde você foi chamado, você respeitar o tempo. Respeita o tempo, respeita os processos. Então nós falamos até agora de 3 pontos. Recursos, né, improvisar na falta de recursos. Segundo ponto, respeitar os processos. E terceiro ponto, respeitar o tempo. E agora o quarto ponto, que para mim é um dos mais importantes dessa mensagem. Catar espigas é respeitar a autoridade espiritual de alguém na sua vida. Catar espigas é reconhecer que existe alguém que tem mais do que você. Eliseu catou espigas durante o ministério de Elias. Hoje é impossível falar de Elias e não lembrar de Eliseu, né? Mas Eliseu catou espigas. E depois ele recebeu porção dobrada. Ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Cate espigas do seu líder. Até você que é líder, tem alguém superior a você, cate espigas. Cate espigas. Eu assumo, eu sou catador de espigas da minha pastora. Aonde ela vai, eu estou atrás aqui catando as espigas dela. Estou aprendendo com ela. E um dia, eu vou dar continuidade ao ministério dela e vou ser maior do que ela também. Porque essa é a lógica da vida. Existem pessoas que são meus liderados que estão catando as minhas espigas. E um dia eles serão maiores do que eu. Essa é a nossa vida. Eles vão dar continuidade ao meu ministério, eu vou dar continuidade ao ministério da minha pastora. E se eu fui maior do que ela, e eles vão ser maior do que eu, então eles vão ser 4 vezes ela, passando da lógica da porção dobrada. Então, cate espigas. Não tenha vergonha de catar espigas. Eu fico na cola dela. Fico na aba dela ali, catando espigas e crescendo, adquirindo maturidade, adquirindo conhecimento. Não menospreze a experiência que seu pastor tem. Só porque você deve ter um conhecimento a mais, nunca menospreze a experiência do seu pastor. Cate espigas dele, fica na cola dele. Eliseu ficava ali na cola de Elias. Fica ali, cata. Não menospreza. Nunca despreze a experiência do seu pastor. Catar espigas é isso. É você saber que alguém tem mais do que você. Mas você quer chegar lá ao nível daquela pessoa. E partindo da lógica de Jesus, farão coisas como eu fiz e coisas ainda maiores. Então, partindo da lógica de Jesus, catar espigas. Os discípulos cataram as espigas de Jesus, para quando Jesus subisse aos céus, eles fizessem obras maiores. Então, cate espigas das pessoas que você enxerga como pessoas de Deus. Não precisa ser pessoas que exercem cargo de liderança, não. Se tem alguém que você reconhece o ministério dela, você reconhece Jesus nela, cate as espigas dela. Fica no rastro, fica na cola mesmo. Procura aprender o tempo todo, tira suas dúvidas. Cata as espigas. Porque quando chegar a sua vez, você vai estar pronto para ser o dono da fazenda. Quando chegar a sua vez, se o seu pastor pastoreou 1000, você vai estar pronto para pastorear 2000. Aí, você vai formar outro líder que vai estar pronto para pastorear 4000. E assim nós vamos dando continuidade ao reino de Deus. Tenha humildade para catar espigas hoje, para que o reino de Deus possa ter continuidade amanhã. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida.
Muito obrigado por você ter assistido até o final. Deixa aí a sua curtida nesse vídeo, compartilha com alguém para poder aprender mais também da parte de Deus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!